Seja muito bem-vindo ao Café Virtual. Obrigada por você estar aqui comigo para a gente aprender mais um pouquinho da Palavra de Deus. E hoje eu gostaria de falar sobre um tema, sobre momentos difíceis, momentos em que a gente se sente amarrado, sem alternativas. Você já se sentiu assim? Às vezes você sonha com mudança e você se sente tão impotente, sem luz, na escuridão. Faz eu lembrar algumas histórias. Por exemplo, a de Joquebede. Joquebede viveu no ano de 1600 a.C. Joquebede era do povo de Israel e eles eram escravos no Egito. E lá no Egito, eles trabalhavam muito, estavam numa luta tão grande, mas o faraó viu aquele povo de Israel crescendo, ficou com medo deles se rebelarem contra os egípcios e decide matar os meninos que nascessem. Então, as parteiras tinham ordem de matar todos os meninos do sexo masculino. E nesse contexto, Joquebede teve um menino. E ela então escondeu aquele menino muito bem durante 3 meses, daí não conseguia mais. Daí ela fez um cestinho, colocou aquele caroto dentro do cestinho no rio Nilo. E aí com a irmã dele, Miriam, tomando conta. Aí o rio Nilo, cheio de crocodilo, de correntezas, de paus, Mas aquele carotinho ali naquele cestinho foi avistado pela filha do faraó, que foi se banhar naquele lugar. E ela vê aquele caroto tão bonitinho, ela então quis adotá-lo. E a Miriam se apresentou e, olha, para surpresa de todos, um Deus que surpreende, A própria mãe daquele garoto se torna ama de leite dele, começa a criá-lo. Olha que história fantástica, E esse menino se chama Moisés. Ele sobreviveu e no futuro se torna o libertador do povo de Israel das garras do Egito. Olha só que história fantástica. Deus usando a iniciativa de Joquebede na impossibilidade, mas ela, iniciativa pequena, singela, e Deus fazendo algo novo, extraordinário. Esse é o nosso Deus, essa palavra de esperança que eu quero trazer para o meu e para o seu coração. Se você se sente assim na impossibilidade, Deus pode trazer algo especial para mim e para você. Eu queria lembrar também uma outra história, também que é uma continuação. Moisés cresce, ele liberta o povo do Egito e eles ficam 40 anos andando no deserto, Até que vai chegar o momento em que Deus vai autorizar que aquele povo entre na terra de Canaã. Então Deus manda Moisés, fazer um censo, um segundo censo para ver o número de pessoas. Por quê? Porque aí Deus iria dividir aquela nação de Israel em tribos, de modo proporcional com o tamanho de cada família. E todo líder, chefe de famílias de sexo masculino, receberia um lote. Só que, em Números, capítulo 27, de 1 a 7, conta uma história muito interessante. Conta a história de um homem chamado Zelofehade. Zelofehade, ele tinha tido 5 filhas e nenhum homem. E o que acontece? Esse homem morre. E naquele momento, as 5 filhas órfãs se deparam com aquela situação. Nós não vamos receber nenhuma terra, nós vamos ficar sem nada. Então, com muita coragem e ousadia, mediante uma situação complicada, porque havia uma lei, Elas chegam no capítulo 27 de Números, versículo 2, elas chegam até Moisés, diante de Eleazar, o sacerdote, de príncipes e de todo o povo, e elas dizem: nosso pai morreu no deserto e não estava entre os que se ajuntaram contra o Senhor no grupo de Corá. Mas ele não deixou filho de sexo masculino. Somos só nós.
Dá a terra para nós, elas pedem, elas reivindicam, porque as mulheres não podiam possuir terra, era lei. Daí elas pedem o direito de herdar propriedade do pai, porque o nome do nosso pai vai acabar. Olha só, e Moisés, então, ele leva a causa delas perante o Senhor. E sabe o que o Senhor respondeu para Moisés? Versículo 7, as filhas de Zelofeade falam o que é justo. Pode dar terra para elas, Moisés. Pode dar terra para elas. Esse é o nosso Deus, Deus que responde, Deus de justiça, Deus que não faz acepção de pessoas, né? Deus fala, elas têm também direito à herança. Numa situação de lei, mas elas têm coragem, ousadia, com humildade de chegar na presença dos líderes e reivindicar terra. Eu não sei qual é a sua situação. Você se sente, às vezes, injustiçado, sem oportunidades. Parece que os outros tiveram tantas e você não. Você pode estar numa situação de desemprego. Às vezes você pode estar se sentindo menor, queria tanto ter feito uma faculdade, mas não conseguiu. Se sente assim, tão limitado, tão frustrado. Qual é a sua causa? A causa de Joquebede era lutar para que seu filho vivesse. A causa daquelas meninas era manter o nome do pai, ela conseguir terra, manter a geração seguinte da sua família. Eu não sei como é que está a sua história, o tipo de injustiça ou dor que você pode estar no coração até dizendo, eu não dou mais conta. Mas Deus sabe. Apresente a sua causa com humildade, com o coração quebrantado na presença dele. O Deus do impossível. Apresente com coragem, com ousadia. Como as filhas de Zelofeade fizeram, como Joquebede fez, dentro das suas possibilidades. Apresenta-se na presença de Deus hoje. Não deixa para amanhã, não. Eu estou aqui lembrando de uma história, né? De coisas que a gente vai perdendo na vida e porque a gente às vezes não se coloca na presença de Deus. Então, essa ilustração vai mostrar o que eu quero dizer. Eu conheci um homem muito humilde, morava no interior, e ele ia para a capital, São Paulo, todo mês para comprar matéria-prima do seu empreendimento. E ele ia almoçar num restaurante bem humilde e ele pedia o prato e eles mandavam, né, aquela tigelinha com arroz, com feijão, a tigelinha da carne, dos legumes. E ele então pensava, eu vou comer pouco, daí o homem cobra menos de mim. Então ele pegava só um pouquinho lá no prato dele e saía da mesa com fome. Daí ele passava o dia inteiro trabalhando, comprando, arrumando, pegava o ônibus no final da tarde, chegava desesperado de fome no final da noite, em sua casa. Até que um dia ele descobriu que tudo que estava lá estava pago, que ele podia comer tudo. E eu fico pensando que nós somos assim, a gente não apresenta a nossa causa na presença de Deus. A gente passa fome, passa necessidade, porque a gente sabe, tem coração às vezes duro, a gente não chega na presença de Deus, não busca intimidade com Ele. Deus pode mudar nossa história, pode abrir nossos olhos para primícias, para oportunidades. Eu estou falando para você, mas estou falando para mim também. Vamos chegar na presença do Senhor. Senhor, mostra para mim o teu projeto. Vamos admitir perante Ele nossa limitação, nossa dor, nossa luta. Senhor, eu não quero superar o outro ou fazer igual ao outro. Não, eu quero me superar, eu quero valorizar aquilo que o Senhor tem me dado. Eu não quero desperdiçar, não quero sair com fome da mesa. Eu quero desfrutar de tudo que o Senhor tem para mim. Abra meus olhos para enxergar as oportunidades. Se meus braços estão inativos, amarrados, no meio de tanta reclamação, de tanto ouvida ou miséria, Senhor, habilita meus braços para fazer a tua vontade. Oh, eu quero pedir para você hoje, apresenta a sua causa perante o Senhor. Qual é a sua causa? Regina também, apresente sua causa, vamos cultivar um relacionamento com o Senhor, vamos entender o seu projeto. Eu creio que quem teme ao Senhor,
Eu tenho visto acontecer, né? Pessoas que buscam ao Senhor intimidade. Deus vai dando coragem, força e do nada vai influenciando épocas. Deus vai dando valentia. E a gente tá aí, não vai perder o ponte da história, né? Minha mãe falava, não pode perder o ponte da história. Eu não quero perder o ponte da história. Você quer? Não importa a nossa idade, as nossas condições, não importa o momento difícil que estamos vivendo. Eu não quero perder o ponte da história. O presente está aí, né? Cheio, uma mesa farta dada pelo Senhor. Que a gente possa enxergar isso, né? Sem mesquinhez, com o coração aberto. E receber as oportunidades do Senhor e desfrutar de um banquete que Deus tem para mim e para você. Vamos em frente. Joquebede, né? Viu seu filho crescer. Olha que coisa fantástica de filho que ela teve. As meninas viram a terra que Deus deu para elas. Vamos enxergar também o banquete que Deus tem para nós. Apresente hoje a sua causa, a sua luta, a sua frustração, a sua dor na presença de Deus. E que Ele mostre para mim e para você algo novo e extraordinário. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus, obrigada por cada pessoa que está aqui comigo, Pai. Abra nossos olhos para enxergarmos o banquete de oportunidades que o Senhor tem para nós. Pai, às vezes nós estamos com os olhos fechados, reclamando, perdão, Senhor. Nos ajuda, Pai, a enxergar. O Senhor tem nos dado tanto, Pai, que o nosso coração se encha de alegria, de esperança, de disposição de fazer aquilo que o Senhor tem preparado para a nossa vida. Não só do ponto de vista pessoal, profissional, mas também, Senhor, na Tua seara. Falar do Senhor, fazer o Senhor conhecido, adorado, aonde quer que o Senhor nos colocar. Abra nossos olhos, encha nosso coração, Senhor, de verdor, de seiva, Pai, para que possamos, Senhor, em todo tempo, em todo lugar, Senhor, com muita alegria, anunciar e desfrutar do que o Senhor tem feito por nós. Eu te peço em nome de Jesus, Jesus que morreu por mim e por cada um de nós, Senhor, na cruz, para nos salvar, nos purificar de todo pecado e nos dar uma vida nova, Pai. Se alguém que está me ouvindo ainda não te conhece, Pai, como Salvador, que hoje apresente também essa causa na Tua presença, Pai, e que renasça, Pai, para uma vida nova com o Senhor. Eu clamo, Senhor, em o nome de Jesus, o único caminho que nos leva a Ti. Amém, Senhor. Amém. Amém. Apresente hoje a sua causa. Senhor, eu quero te conhecer como Salvador. Eu quero desfrutar da Tua presença em todo o tempo, do banquete da Tua presença, das Tuas oportunidades. Em nome de Jesus. Um grande abraço e até a próxima, se Deus quiser.